Então é o seguinte, ó, vamos discutir um pouquinho sobre as lesões do manguito, no ombro do atleta e a gente não tem como separar muito a lesão do manguito da lesão de SLEP, tá? Então a gente vai continuar no mesmo assunto que a gente terminou aí, e a gente já vai discutir um pouco sobre exercício e por aí vai, tá? Então, como eu disse para vocês, né, no início da aula aí, a gente veio de um raciocínio onde a dor dos nossos pacientes ela acontecia para exercícios de elevação e principalmente abdução associada a extremos de rotação externa, no caso de um atleta. E a gente sempre associou isso a ruptura, tendinopatia, lesão do manguito, e que tinha mais chance com que isso acontecesse por conta das amplitudes com que eles trabalhavam e que ocorria maior estresse sobre essas estruturas, impacto e por aí vai. E até pelo fato de um dos principais fatores de risco para que essas lesões aconteçam seja exercícios acima da linha da cabeça, tanto trabalhar quanto praticar esportes, que é o nosso tema daqui hoje, a gente acreditou que o problema realmente era fazer exercícios acima da linha da cabeça, e que por isso que essas lesões elas aconteciam e principalmente por conta da amplitude com que se trabalhava. Mas na verdade é o seguinte, né? Como eu mostrei para vocês, a amplitude em si não parece ser um problema do ponto de vista mecânico, para comprimir e rasgar os músculos lá e machucar e etc. Mas sim a demanda que está atuando sobre essas estruturas, né? E de fato, quando a gente está com o braço acima da linha da cabeça, é muito mais difícil sustentar o braço, tem uma exigência muito maior do que quando você está trabalhando ali abaixo da linha do ombro. Então, é, um dos modelos que se aceita mais hoje com relação a essas lesões, do porquê que o manguito ele degenera e se rompe, além, lógico, do avanço da idade, né? Porque do mesmo jeito que o cabelo fica branco, a pele enruga, a articulação, os tendões não vão ficar bonitinhos o resto da vida, o tendão, lógico, ele vai se degenerando aí ao longo da idade e tende a sofrer até mesmo rupturas parciais ou até mesmo totais. Mas um dos principais mecanismos do porquê isso aconteça hoje já não é tão aceito na literatura esse raciocínio mais é, estrutural em si, assim, de compressão sobre os tendões através do acrômio, mas sim sobre a sobrecarga, principalmente excêntrica, que atua sobre esses tendões, né? E nos esportes de arremesso, uma sobrecarga gigante, principalmente naquelas duas fases que a gente discutiu, né? Na fase de armação tardia e na fase de desaceleração, principalmente. E toda vez que você joga carga sobre um tendão, é uma forma de você desenvolvê-lo. Do mesmo jeito que quando você faz um exercício de fortalecimento, você está realizando esse exercício com o intuito de desenvolver um músculo que está inserido nesse tendão, você acaba também administrando carga sobre o tendão e também desenvolvendo esse tendão para que ele tenha cada vez mais capacidade de suportar essas cargas. Então, quando a gente faz um exercício, seja ele o esporte em si, o gesto esportivo, ou um exercício de fortalecimento, que faz parte do processo de treinamento do atleta e por aí vai, você também está desenvolvendo esse tendão. E muitas vezes, essa carga que é administrada, se ela não for muito bem controlada, ao invés de gerar uma adaptação benéfica sobre ele, pode gerar uma adaptação aí lesiva, ao ponto de gerar processo inflamatório e agudizar algo que às vezes estava ali assintomático. Então, de novo, a gente entra naquela linha tênue entre jogar carga e adaptar um tecido ou jogar carga demais e lesionar esse tecido. E esse é um dos principais mecanismos de lesão aceito hoje, do ponto de vista das tendinopatias, das lesões do manguito. Onde alterações estruturais, como por exemplo o tipo de acrômio, alterações posturais, como hipercifose,
coisas que a gente acreditou por muito tempo, que aumentavam a compressão sobre esses tendões, assim como a amplitude com que a gente trabalha, e que isso poderia gerar mais ruptura, mais lesão sobre eles, isso já não é mais uma realidade. Até mesmo alterações de padrão de movimento, como a discinese, que a gente acreditava que poderia gerar mais compressão quando presente, mais lesão quando presente, também já não é mais uma realidade na literatura. Então a gente passa hoje por esse modelo mais estrutural, biomecânico, e acaba levando em consideração mais as características aí biológicas do tendão em si, onde atletas, por exemplo, que têm alterações metabólicas, como diabetes, que são um pouco mais velhos, têm mais chance de romper essas estruturas se a carga que, quando associado à forma com que a carga é administrada sobre elas, do que simplesmente se ele trabalha na amplitude X, se ele tem um padrão de movimento Y, se ele tem o tipo de acrômio ganchoso e por aí vai. Então, de novo, a gente se preocupa muito com a forma com que a carga é administrada e mesmo assim, não parece ter relação única exclusivamente com a carga. Esse trabalho aqui, por exemplo, ele demonstrou que com o aumento da idade, aumenta cada vez mais a chance de você ter uma lesão relacionada ao manguito rotador, uma doença relacionada ao manguito rotador. E o mais importante, todos esses indivíduos, tanto de 20 até 80 anos aqui, onde com 80 anos você tinha mais chance de ter uma doença do manguito, uma ruptura parcial ou total dos tendões do manguito, todos eles eram assintomáticos nesses estudos aqui que entraram nessa revisão sistemática. Então, mesmo tendo uma ruptura parcial ou total dessas estruturas, não necessariamente o seu atleta vai ter que parar de jogar porque ele vai morrer de dor no braço. Não. Muitas vezes faz até parte do processo de degeneração com a evolução da idade, com a forma com que ele foi recebendo carga ao longo de toda a sua vida, e não necessariamente isso vai gerar sintoma, certo? Então, hoje a gente se preocupa muito em ele está preparado para suportar essa atividade, ele está lidando bem com essa carga que está sendo administrada sobre ele. Por isso que é importante mensurar isso de forma objetiva, para você saber como manusear essa carga para não exacerbar esses sintomas. Mesmo que ele apresente uma lesão já que o acompanhe há um bom tempo, certo? Existem trabalhos que demonstram, por exemplo, ruptura total do manguito nos dois braços de pessoas que apresentam dor somente em um ombro. Então, não necessariamente ter uma ruptura, uma lesão do manguito é o que causa o sintoma em si. Então, se preocupar mais com a capacidade que o indivíduo tem de suportar a atividade e se ele está adaptado a ela é mais importante do que ficar gastando muito tempo em caracterizar a lesão em si. É lógico que o grau de ruptura, o grau de degeneração, principalmente quando acomete mais de um dos músculos do manguito, vai ter relação direta com a incapacidade do indivíduo, porque você perde muitos músculos, rompe muitos músculos, você tem menor capacidade, por exemplo, de arremessar com mais força, etc. A gente também precisa saber interpretar isso, mas na hora de definir se o tratamento é conservador e cirúrgico, isso parece ser importante ainda para traçar prognóstico e por aí vai. Mas a partir do momento que você definiu que o tratamento conservador é uma opção para esse paciente, ou que ele tenha operado e você está reabilitando ele com o intuito de retornar ao esporte, o mais importante é a capacidade que ele tem e a forma com que ele recebe as cargas que vão ser administradas sobre ele, certo? Onde, para essas lesões do manguito, o tratamento conservador é sempre a primeira opção. O tratamento cirúrgico ele tem que estar em segundo plano, certo? Mesmo para ruptura total, que vai ser difícil vocês encontrarem isso em atletas, porque atletas normalmente são indivíduos jovens, rupturas totais tendem a acometer indivíduos mais idosos, a não ser que elas sejam traumáticas, a não ser que sejam rupturas traumáticas. Mas mesmo com uma ruptura total do supraespinal, é possível o tratamento conservador, já que existem outros músculos sinergistas que podem fazer a mesma função dele. Por exemplo, o deltoide suprir a função do supra de realizar o movimento de abdução, de elevação do braço, e também ajudar na estabilização do ombro, associado aos músculos do manguito, que também são sinergistas do supra
na estabilização da articulação glenomeral. Existem alguns trabalhos que demonstram que a cirurgia sempre deve ser a segunda opção quando existe falha do tratamento conservador e que pessoas que esperam 6 meses para operar, ou seja, pessoas que realizam um tratamento conservador por 6 meses e não alcançam melhora da função, eles têm melhor resultado do que pessoas que têm o diagnóstico de lesão no manguito e já operam logo de cara. Então, o ideal é sempre o tratamento conservador, principalmente para lesões parciais, de no mínimo 6 meses. Se o indivíduo não evoluir bem, a cirurgia é uma opção. A cirurgia nunca é opção para essas lesões parciais do manguito, que é o que normalmente a gente vai encontrar em esportes, logo de cara. Então, no mínimo 6 meses de tratamento, alcançou melhora da função e da dor, segue a vida, continua jogando, treinando normalmente. Não alcançou bons resultados, a cirurgia é uma opção. E uma outra coisa que o pessoal fala pra caramba, né? Ah, se não operar agora, como é que vai estar daqui a 5 anos, 2 anos? Esse trabalho aqui demonstrou que indivíduos que passaram pelo tratamento conservador, mesmo após uma lesão total do supra, de 3 meses, eles se mantiveram aí assintomáticos por 5 anos e no mesmo nível funcional. Então, mesmo que você não opere agora, tem trabalho já que embasa bons resultados do tratamento conservador a longo prazo. Porque tem aquela discussão, se não operar agora vai ter que operar lá na frente. Muitas vezes essa não é uma realidade. Então, é possível sim ficar bem, mesmo a longo prazo. Beleza? E assim, nós somos profissionais do movimento, certo? Então, por mais que tenha uma ruptura do manguito, seja ela parcial ou total, o mais importante é você entender a capacidade que esse indivíduo tem de suportar as cargas sobre esse ombro. Ele tem capacidade de realizar essa atividade? Qual é o tipo de movimento que ele não consegue? E aí, qual é a incapacidade que ele tem para realizar esse movimento? Então, o mais importante é a gente educar o paciente de que existe uma história natural para que essa doença aconteça. Então, ela vai acontecer naturalmente ao longo da vida. A gente tem que tentar manter ele o máximo possível em atividade sem que ocorra aí uma piora dos sintomas. Inicialmente, no tratamento, quando ele está muito agudo, modificações do movimento podem ser interessantes. Então, eu tenho dor para levantar o braço até aqui. Até aqui dói? Não, então vamos fazer um exercício até aqui. E à medida que você for melhorando, a gente vai aumentando a amplitude, por exemplo. E o mais importante, eles têm que ter a ciência de que a gente não consegue consertá-los. Então, eles não são máquinas, robôs que a gente vai parafusar alguma coisinha ali e vai colocar tudo de volta no lugar de novo, vai ficar tudo bem. Pelo contrário, no caso dessas lesões degenerativas de manguito, existe até uma possibilidade que ao longo da vida você tenha uma progressão dessas lesões, o que não necessariamente está relacionado a uma progressão dos sintomas e da dor desse paciente, certo? Principalmente se ele estiver adaptado às atividades em que ele vai realizar ao longo do seu dia a dia. Então, por exemplo, afirmações como seu acrômio pode estar causando a sua dor porque está raspando no tendão. Não é uma realidade. O ombro não dói por conta disso, especificamente. Seu tendão está muito fraco e machucado, por isso que você não está conseguindo jogar handball mais. Não é uma realidade. Tem pessoas que têm o tendão rompido parcialmente e jogam handball sem dor normalmente. Se a gente não operar essa lesão agora, ela vai ficar cada vez maior e daqui a pouco não vai dar para operar mais. Também não é uma realidade na literatura. Tem trabalho que demonstra que depois de 5 anos jogando handball, não houve uma progressão de uma lesão parcial de supra, por exemplo. Treinando, jogando normalmente. Sua postura mudou a conformidade do seu ombro e está causando impacto. O impacto é um problema. O impacto gera compressão sobre os tendões e machuca, gera inflamação e por aí vai. Mentira. Primeiro, postura não tem correlação com o nível de dor. Então, quem tem o ombro assim não tem mais dor do que quem tem o ombro assim. E com relação ao impacto, apesar dele existir, ele parece não ser o ponto crucial do porquê os nossos pacientes aí eles sentem dor no ombro.
E seus sintomas estão vindo da ruptura do manguito, é por isso que dói o ombro e por aí vai. Não necessariamente porque pessoas têm o manguito rompido e não têm dor ao longo da vida. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? O mais importante é você conseguir devolver esse atleta o quanto antes para aquelas atividades que a gente já discutiu mais cedo, desde que isso não esteja exacerbando os seus sintomas. E o ponto-chave de tudo isso é entender qual que é a capacidade do nosso atleta de suportar essas demandas que precisam ser impostas a eles, não necessariamente relacionado à lesão que ele apresenta. Entender da lesão é simplesmente para você traçar prognóstico. Por exemplo, tratamento conservador é possível? É. Tratamento cirúrgico é necessário? É. Tá. Depois disso, a função da fisioterapia é restabelecer movimento. Você tem que focar nas atividades que esse indivíduo realiza no dia a dia dele, levando em consideração, lógico, a lesão que você está reabilitando para evitar com que ela progrida ou que ocorra alguns processos de exacerbação dos sintomas, mas você precisa focar no movimento. Fisioterapia é uma profissão relacionada ao movimento. O que a gente devolve para o paciente é a capacidade de arremessar a bola, defender uma bola, cortar uma bola e não reconstruir um tendão. A gente não consegue fazer isso. A gente consegue fazer com que o indivíduo volte a arremessar a bola com força e com precisão, mesmo com um tendão rompido ou parcialmente rompido. Esse é o nosso intuito, certo? Então, primeira coisa na avaliação, traçar um perfil das capacidades desse indivíduo. Quando eu falo capacidades físicas, eu digo ele como um todo: força, mobilidade, controle motor, comportamento, se ele tem medo de realizar algum movimento ou não, se ele tem aflição, se ele entende que é possível voltar a jogar mesmo com uma ruptura, educar esse paciente, tudo isso faz parte do processo, certo? E a nossa maior intervenção é relacionada ao movimento. Então, se eu tenho, por exemplo, um tendão que não está muito capaz de suportar determinada carga de abdução, o que eu tenho que fazer com ele? Abdução. Se ele não está adaptado a uma carga de rotação, eu tenho que realizar a rotação. Ele ia falar que está queimando muito. Então, normalmente, o que parece ser um problema para esse indivíduo, essa frase é uma frase que eu gosto muito, é a solução. Então, eu não consigo arremessar uma bola. O que, que eu tenho que fazer? Arremessar. Só que se eu manter o meu atleta arremessando no momento em que ele está com dor e isso continuar exacerbando os sintomas dele, eu jamais vou conseguir quebrar esse ciclo. Então eu posso segmentar um movimento de arremesso, eu posso entender quais são as musculaturas importantes para que esse movimento aconteça com qualidade ou não e preparar o meu atleta para suportar essas exigências dentro das condições e das limitações físicas dele que eu vou ter que aprimorar para que ele consiga chegar lá no seu teto de performance de novo, certo? Muito se fala do manguito, né, exercícios de rotação na reabilitação do ombro e por aí vai, mas o deltoide é um músculo muito importante na reabilitação do ombro, muito importante. Tanto pela capacidade funcional que ele tem de realizar elevação, rotação do ombro para os dois sentidos, assim como a capacidade que ele tem de estabilizar a cabeça do húmero contra a glenoide, principalmente por conta de um efeito que é chamado de efeito massa. O próprio peso dele sobre a cabeça do húmero faz isso. Da mesma forma que quando a gente está com o ombro acima da linha do ombro, com o braço acima da linha do ombro ou próximo da linha da cabeça, ele tem uma força compressiva sobre a cabeça, aumentando a estabilidade sobre essa articulação. Ele é um músculo muito importante. Assim como o bíceps, cabeça longa, que cruza anteriormente a cabeça do húmero e principalmente em atletas de arremesso, que a gente lida muito no esporte, é um músculo que é muito exigido por conta do mecanismo de peelback. Além de cruzar anteriormente a cabeça do húmero, ajudar na estabilidade da cabeça, além de ajudar naquelas forças de tração sobre a cabeça,
ele é um músculo importante para conter ela anteriormente, estabilizá-la anteriormente. A gente não pode esquecer desse grupo muscular também, certo? Eu discuti bastante com vocês a influência da escápula, então exercícios que exijam da musculatura periescapular associado a movimentos do ombro são importantíssimos. Por muito tempo a gente realizaria um exercício desse aqui como, né? Pediria para o paciente juntar a escápula, ficar com ela estabilizada aqui e realizaria o movimento no braço, no intuito de estabilizar a escápula, diminuir impacto ali no ombro, né? E conseguir realizar os exercícios do ombro ali sem impacto aqui sobre a cabeça do húmero. Mas na verdade, esse movimento de rotação sobre o ombro, ele tem que englobar os movimentos da escápula. Então, quando for fazer um exercício para a musculatura escapular associado à escapulatura do membro superior, a musculatura do membro superior, é importante que vocês associem a contração concêntrica e excêntrica de todos esses grupos musculares de uma forma sinérgica. Lembra que eu falei que o nosso intuito de abordar a escápula hoje é muito mais voltado para a capacidade que esse indivíduo tem de absorver e dissipar as cargas sobre o ombro? Então a gente acaba se preocupando mais com essa capacidade dele do que se ele tá com a escápula bem estabilizadinha e não tá gerando impactos do acrômio sobre a cabeça do húmero, entende? Então a ideia é trabalhar melhor essa transmissão de força, ó, onde a escápula participa do movimento como um todo, do que deixar ela travadona lá o tempo todo e movimentando o braço ao longo do movimento. Então, para vocês entenderem um pouco o raciocínio, normalmente a gente vai tentar trabalhar com angulações um pouquinho mais controladas, mais próximas do corpo, onde eu tenho menos demanda. Não porque não porque tem menos impacto. Pelo contrário, tem até mais impacto nesse exercício aqui do que nesse daqui, por exemplo. Mas sim porque a demanda em amplitudes maiores é maior e exige mais do meu braço. Então, eu posso começar com exercícios mais simples com o meu atleta, em amplitudes menores e evoluir para exercícios em amplitudes maiores. Ah, meu atleta não está com tanta dor, na primeira sessão eu já consigo fazer um exercício como esse. Posso fazer? Deve. Porque quanto menos você limitar ele, quanto mais rápido você conseguir evoluir, desde que seja seguro para ele, sem exacerbar os sintomas, maior vai ser o piso dele, menor vai ser a chance dele recidivar quando ele retornar ao esporte ali, quando você exigir mais dele em um determinado gesto esportivo. Beleza? Lógico que a maior parte do tempo o intuito vai ser aumentar a capacidade que esse indivíduo tem de suportar cargas, mas outras técnicas, como mobilização neural, no caso de sintomas neurais aí, podem ser interessantes. O professor Diego Galassi lá na Santa Casa fazendo alguns estímulos de mobilização, primeiro do nervo mediano aqui, ó, depois do nervo. Então, ó, em o nervo ulnar aqui e mobilização do nervo radial. Lógico que o foco principal vai ser administrar carga, exercício, fortalecimento, controle motor, exposição ao movimento, principalmente em extremos de amplitude, para preparar o atleta para suportar as cargas ali do esporte. Mas técnicas de terapia manual podem ser interessantes, uma mobilização articular para tentar melhorar uma certa mobilidade, exercícios de mobilização neural, quando você entender que alguns sintomas do seu paciente podem ter relação com uma rigidez ali do nervo ou compressão sobre o nervo, também pode ser interessante para melhorar esses sintomas de. Normalmente, né, sintomas neurais aí de radiação tal, tendem a responder bem a essas técnicas. Mas de uma forma geral, o que vai resolver o problema do seu paciente é exercício, é mandar ver, expor ele aos movimentos, adaptar ele aos movimentos e cada vez ir progredindo
na dificuldade e nas exigências desses movimentos para que ele suporte cada vez mais cargas, tá? Com relação às lesões degenerativas, lesão de manguito, lesão de SLAP, que a gente estava discutindo até agora, o uso de infiltração deve ser evitado. Pode até gerar um certo alívio a curto prazo, no máximo aí em torno de 2 meses, 8 semanas. Mas tem alguns trabalhos que demonstram que para essas lesões degenerativas, principalmente do tendão, a infiltração tende a aumentar a chance de necrose e desorganização do tecido, o que pode até cooperar para que ocorra mais lesões sobre essa estrutura. Então, sempre é importante educar o paciente a evitar o uso de infiltração quando estivermos reabilitando aí as lesões de manguito. Beleza?